Olá! No vídeo de hoje a gente conversa finalmente sobre uma das melhores leituras de 2021 e um livro do qual eu já falei pra caramba aqui, mas ainda não tinha resenha até agora, pois finalmente trago a resenha para vocês de Antologia do Pensamento Crítico Russo. Não precisa estar aqui no canal há muito tempo para perceber que literatura russa é uma das minhas literaturas favoritas, se não a minha literatura favorita. Eu acho uma literatura muito única e justamente por ser essa coisa tão única, tão singular, eu tô sempre buscando maneiras diversas de tentar compreender melhor essa literatura, até para poder passar um pouco disso para vocês aqui nos vídeos do canal. Para quem tá chegando por aqui agora, a gente tem uma playlist aqui no canal com vídeos apenas sobre literatura russa e literatura do leste europeu. Vou deixar a playlist aqui, a gente já tem mais de 20 vídeos, se eu não me engano. Este vídeo vai para essa playlist também, aliás. E eu acho que de tudo que eu já li buscando compreender melhor a literatura russa, nada me ensinou tanto e me trouxe tantas informações novas como este livro aqui. Essa antologia aqui reúne alguns dos mais importantes textos do pensamento crítico russo de 1802 a 1901. Ou seja, temos praticamente um século aqui e esta antologia é de organização do Bruno Barreto Gomide. O Bruno Barreto Gomide, além de professor de literatura russa na USP, é também jabuti de teoria e crítica literária e também pela Editora 34, que é a editora que publica esta antologia aqui, ele também organizou outra antologia que eu amo e que também sonho em trazer para resenhar aqui para vocês no canal, que é a nova antologia do conto russo. E além de fazer a seleção dos textos que estão contidos aqui nesta antologia, muitos deles inéditos em português, aliás, o Bruno também faz uma apresentação a essa antologia e eu juro para vocês que só a apresentação já vale a compra deste livro aqui. É um negócio maravilhoso, você já aprende muito só com a apresentação. E o que a gente tem na apresentação aqui? Vou dar só um panorama geral para vocês. O Bruno diz que por mais que o papel do escritor na Rússia, e quando eu falo de escritor, eu estou falando no sentido de prosador e poeta, tenha sido muito importante e de uma centralidade gigantesca, que eu acho que a gente pode verificar em poucas outras literaturas, o papel da crítica literária na sociedade não ficava muito atrás. E o Bruno diz aqui que o fato de a literatura russa do século XIX ter tido esse caráter tão único, tão peculiar, se deve muito em parte à crítica que era produzida naquele país. Tinha um diálogo muito significativo entre crítica e literatura. E a gente pode até atestar isso pelo fato de que muitos críticos escreviam prosa ou poesia e vice-versa. E a gente consegue até mesmo ver isso de maneira muito explícita aqui no sumário da coletânea, porque olha só alguns nomes que a gente tem aqui. A gente tem textos de Pushkin, de Gogol, de Tolstói, de Dostoiévski, e isso só para falar da galera mais conhecida por aqui. E na apresentação o Bruno fala pra gente que esse diálogo intenso entre crítica e literatura acaba gerando um gênero muito específico na Rússia, que é o ocherk. Eu vou escrever aqui, não deve ser assim que se pronuncia, mas é basicamente um tipo de ensaio jornalístico com um viés mais filosófico e social. E bom, acho que qualquer um que tenha um interesse maior por literatura clássica, principalmente por literatura russa, deve ter percebido que nos últimos anos o mercado editorial brasileiro vem sendo, felizmente, inundado com títulos de literatura russa. Só que o Bruno fala aqui pra gente que por mais que a gente tenha muita literatura russa publicada por aqui, a gente praticamente desconhece a produção historiográfica e também da história da crítica e da filosofia russa. E o objetivo dele com essa antologia aqui é justamente reunir o melhor da produção crítica russa do século XIX para ajudar a tampar esse buraco, digamos, que a gente tem aqui no mercado editorial brasileiro. E os temas abordados aqui são os mais diversos. A gente tem o povo russo como tema, o Estado, religião, patriotismo, como que a Rússia lidava com a influência do que vinha de fora, como que os russos se viam como nação, a questão da identidade nacional é algo que quem tem mais contato com literatura russa sabe, é um tema muito caro aos russos e ele aparece bastante aqui. Aliás, será que tinha algo no século XIX para a gente chamar de Rússia mesmo? Olha o que o Bruno fala aqui na página 9. Os russos não foram os únicos a pensar questões de identidade nacional, mas deram a essas questões que, sintomaticamente, ganharam o nome de malditas, um caráter vital e uma intensidade particular.
Movidos pela exigência, típica do século, na Europa e em suas periferias, de se construir grandes narrativas legitimadoras sobre a nacionalidade, o ensaísmo russo desejava encontrar uma substância estável chamada Rússia. Na falta dela, mapeava uma proliferação vertiginosa de temporalidades, espaços, fronteiras, vozes e tradições, um conjunto de Rússias. E a gente consegue ver todas essas Rússias a partir dos textos contidos aqui nesta antologia. E ainda falando na introdução, o Bruno aqui justifica a escolha dele por se concentrar em um século apenas. E é justamente para conseguir se aprofundar um pouco mais na discussão e também para mostrar a riqueza do debate crítico a esta época. E é algo impressionante. Você lê isso aqui e se pergunta, meu Deus, como é que os russos não dominaram o mundo? Porque era um debate de muita qualidade. Ok, que lendo isso aqui a gente já consegue a resposta para essa pergunta, mas não deixa de ser um negócio impressionante, de verdade. E na minha humilde opinião, como mera apaixonada por literatura russa, eu acho que o período que o Bruno elegeu foi muito acertado, porque o século XIX foi um século de muitas transformações para a Rússia, né? Então tinha muita coisa acontecendo, tinha influência do romantismo, influência da era napoleônica, influência da Revolução Francesa, tudo isso chegando, gerando uma cisão na nobreza, e essa cisão, por sua vez, dando origem a uma camada social muitíssimo importante para a literatura russa do século XIX, que é a inteligência. Eu falo um pouco mais sobre a inteligência na minha resenha de Pais e Filhos, do Turgenev, que tem aqui no canal, vou deixar o link aqui no box de informações, mas é basicamente aquela camada que não fica nem na nobreza, nem muito próximo do Estado, mas também não fica muito próximo do povo. É uma camada bem intermediária, que não assume 100% os interesses de nenhuma dessas outras camadas e que, como o Bruno mesmo coloca aqui na introdução, toma para si a função de resguardar a cultura russa, de defender certos valores, de pensar o que está acontecendo ali. E isso é muitíssimo importante para a literatura russa do século XIX, que, aliás, devo dizer, é a minha favorita. Então, também sou um pouco suspeita para opinar sobre o escopo deste livro aqui, porque, para mim, não teria como ser melhor. E após esse breve, talvez não tão breve comentário assim sobre a introdução, mas em minha defesa, essa introdução do Bruno mereceu uma certa atenção aqui no vídeo. Eu gostaria de comentar sobre os meus ensaios favoritos aqui no vídeo. Não vai dar para comentar tudo, porque, nossa senhora, não sei nem se um vídeo do YouTube comportaria tudo que eu tenho a dizer sobre este livro, mas vou falar de boa parte dos ensaios contidos aqui. Que aqui nessa antologia a gente tem 22 ensaios, e dos 22 ensaios eu favoritei 10. Já que eu dei uma pausa aqui no raciocínio do vídeo, queria aproveitar para avisar que, muito provavelmente, a luz deste vídeo deve estar variando bastante, mas é porque este é o único horário que eu tenho para gravar e tá no pôr do sol. Então a luz vai variar um pouquinho, mas isso não compromete o conteúdo deste vídeo. Então vamos lá, sem mais delongas, vou começar a falar sobre os meus textos favoritos aqui. Já queria começar falando dos dois primeiros textos, que são do mesmo autor, que é o Nikolai Karamzin. Para quem não conhece, o Nikolai é autor de um conto muito importante, um conto que foi um marco na literatura russa, que é O Pobre Lisa. Aliás, vocês lembram que eu comentei no início do vídeo que o Bruno havia organizado outra antologia pela Editora 34, a nova antologia do conto russo? Então, Pobre Lisa é o primeiro conto daquela antologia. Aproveitando que eu comentei sobre isso para fazer um segundo adendo, muitos ensaios aqui vão mencionar alguns contos que estão naquela antologia, então pode ser legal ler em conjunto, ter além dessa a antologia do conto russo na sua estante para você consultar se tiver vontade. Mas vamos lá falar então dos textos do Nikolai Karamzin. O primeiro se chama Do Amor à Pátria e do Orgulho Nacional e o segundo se chama Prefácio à História do Estado Russo. E por que eu gostei tanto desses textos aqui? No primeiro, Do Amor à Pátria e do Orgulho Nacional, ele fala bastante de patriotismo e de como um indivíduo que nasce em certa terra já parece nascer com um amor àquela terra. E ele fala uma coisa aqui que eu achei muito bonita. Aliás, esse texto aqui é muito literário. Ele diz o seguinte: toda planta tem mais força em seu clima. A lei da natureza não muda nem quando se trata de humanos. E aí ele começa a discutir como os russos enxergam o seu valor nacional, porque ele discute aqui países que têm uma mitologia mais antiga, uma tradição muito forte. E aí a gente pode citar o exemplo da Itália, com o seu Império Romano, da Grécia. E essas culturas costumam se orgulhar bastante desse passado. E ele diz aqui que a Rússia
é muito humilde no que diz tanto ao seu passado, mas também às suas capacidades. Olha o que ele diz aqui na página 31. Não temos necessidade de recorrer a fábulas e invencionices, daí dando uma alfinetada na mitologia greco-romana, né? Como os gregos e romanos, para elevar nossa origem. A glória foi o berço do povo russo e a vitória a mensageira de sua existência. Através desse texto fica muito nítido o incômodo que ele sentia em ver a Rússia tentando assimilar aquilo que vinha de fora, e aí principalmente falando da Europa Ocidental, em vez de valorizar e desenvolver o que era próprio da Rússia. Por exemplo, aqui na página 35, ele diz: nossa desgraça é que queremos todos falar francês e não pensamos em trabalhar pela elaboração de nossa própria língua. E depois da leitura desse ensaio aqui, a gente nem fica surpreso ao descobrir que ele foi autor de 12 volumes sobre a história da Rússia. Aliás, esses volumes foram importantíssimos, foram um projeto muito grandioso e que passou a ser a fonte de vários que recorriam à história da Rússia. E aqui então a gente tem o prefácio que ele escreve a esses volumes e é muito interessante, porque ele faz um apanhado da história da Rússia até a época que ele escreve, fala um pouco da literatura também, pega a história da Rússia e fala como é que ele vai abordá-la, em que períodos ele vai dividir, por que ele vai fazer isso. Então, nossa, baita aprendizado, amei esses textos aqui. E olhem só, o próximo texto que eu quero destacar é de outro prosador escrevendo ensaios. Aqui o texto é do Nikolai Gogol, que é um dos maiores nomes da literatura russa, bastante conhecido por Almas Mortas e pelo conto O Capote, que é das coisas mais maravilhosas já escritas. E o texto dele contido aqui nessa antologia se chama Algumas Palavras sobre Pushkin. Não sei se vocês sabem, eu falei sobre isso quando eu resenhei o Comuleiros Russos, do Irineu Franco Perpétuo aqui. Outro livro que, aliás, ajuda a entender muito literatura russa, como o próprio nome diz. Vou deixar a resenha aqui no box de informações. Mas então, lá eu falo que apesar de aqui no Brasil Tolstói e Dostoiévski serem os nomes soberanos da literatura russa, os nomes mais conhecidos, na própria Rússia quem reina soberano é Pushkin, que é tido como um grande poeta nacional, o maior poeta nacional e o maior orgulho literário deles. E o que o Gogol faz aqui é escrever uma espécie de mini biografia, digamos, do Pushkin, então falar sobre a vida dele, falo também um pouco da importância da obra dele. E é muito legal até pra gente entender um pouco do porquê, talvez, Pushkin ser tão pouco conhecido aqui, porque eu tinha pra mim que era muito por conta da tradução, porque Pushkin foi, acima de tudo, um poeta, e traduzir poesia já costuma ser um negócio difícil em qualquer idioma que você o faça, porque a poesia trabalha com as características que são muito intrínsecas a cada língua. E pelo que eu ouço falar, a poesia russa é uma poesia que trabalha muito a especificidade da língua russa. Então os poetas russos fazem algumas coisas que só são possíveis fazer porque eles estão escrevendo em russo. E aí fica difícil traduzir isso, pensei que fosse talvez por causa disso. Mas o Gogol coloca uma outra hipótese aqui que faz bastante sentido. Olha só o que ele diz aqui na página 62. As obras de Pushkin, nas quais pulsa a natureza russa, são tão calmas e imperturbáveis como a própria natureza russa. Elas só podem ser completamente entendidas por alguém cuja alma traga em si elementos puramente russos, para quem a Rússia seja a pátria. Em seguida ao texto do Gogol, vem um outro texto que eu queria destacar, que é a primeira carta filosófica de Pyotr Tchadaev. Bom, do jeito que está escrito, leia assim. Se é assim que se pronuncia mesmo, não sei, mas vai ser Tchadaev. Mas então, essas cartas filosóficas foram cartas que o Tchadaev escreveu com as reflexões dele acerca da sociedade. E a maneira como essas cartas circularam inicialmente, principalmente essa primeira carta, já revela algo que é muito característico da literatura russa, que é essa circulação por meios não oficiais, digamos. Então, a primeira carta filosófica circulou através do próprio manuscrito do Tchadaev. Então, ele escreveu, aí ia passando de mão em mão, as pessoas iam fazendo cópias, era uma coisa bem orgânica mesmo. O Bruno faz até um comentário sobre isso na apresentação a esse texto, e ele diz aqui que o próprio Pushkin chegou a dizer que a literatura russa de sua época
era uma literatura de manuscritos. E o Bruno comenta na introdução que esse texto aqui, a primeira carta filosófica, é o verdadeiro divisor de águas na história do pensamento russo. E essa carta traz aqui uma temática muito cara aos russos, muito presente na literatura russa, que é aquela ideia da Rússia ficando muito entre Oriente e Ocidente, de não ter uma identificação. Por exemplo, ele coloca aqui que a Europa, por mais que tenha diversos países e que cada país tenha as suas particularidades, há uma certa argamassa que consegue unir aqueles países, que seria a tradição clássica. E a Rússia não tem isso, então fica um negócio meio apartado, não se identifica com o Ocidente, mas também não se identifica com o Oriente. Então, o que seria a Rússia? Queria ler um trechinho aqui da página 70 que acho que dá bem o tom do ensaio. Olha o que ele diz. Uma das particularidades mais lamentáveis de nossa singular civilização é que ainda estamos descobrindo verdades que já se tornaram banais em outros países e até para povos bem mais atrasados do que nós. O caso é que nunca andamos lado a lado com outros povos, não pertencemos a nenhuma das famílias conhecidas do gênero humano, nem ao Oriente, nem ao Ocidente, e não temos tradições nem de um, nem de outro. Próximo ensaio que recebeu uma estrelinha aqui no sumário, ou seja, que foi favoritado por mim, é o Pensamentos e Observações sobre a Literatura Russa, do Vissarion Bielinski. Eu amei esse texto, principalmente porque ele foca muito na literatura russa mesmo. Então ele fala aqui das particularidades da literatura russa, de como a literatura russa é a representação de um povo e como que isso funciona na sociedade russa. E é legal ver como ele aborda isso aqui, porque ele coloca no ensaio a Rússia como essa sociedade muito estratificada, muito desigual, muito variada, muito diversa. Uma sociedade com poucos aglutinadores, digamos, então com poucos pontos de contato entre as diversas camadas, mas que a literatura é uma dessas. É um dos poucos elementos que consegue unir essas camadas. Seja o que for nossa literatura, seu significado, em qualquer caso, é muito mais importante para nós do que possa parecer. É nela, e apenas nela, que está toda a nossa vida intelectual e a poesia de nossa vida. A literatura funciona entre nós como um fator agregador de pessoas intimamente separadas em todos os outros aspectos. E entre esses comentários sobre literatura russa, ele fornece uma hipótese bem legal aqui sobre o porquê para o exterior, o grande poeta russo seria Gogol, quando, para os russos mesmo, o grande poeta é Pushkin. E eu queria só pontuar aqui também a discussão que eu mais gostei, que ele aborda aqui neste texto, que é a diferença entre gênio e talento. E só para vocês não ficarem na curiosidade, vou dar uma palhinha aqui do que ele fala sobre isso. Por mais grandioso que seja o talento, ele não pode pôr o selo de sua personalidade em suas obras. Por isso não pode ser original e singular. Mas, em compensação, por mais estreita e limitada que seja a esfera do talento, se em suas obras se vê a marca nítida da personalidade, que torna as obras tão originais, impossíveis de imitar, então já não se trata mais de um talento, mas de um gênio. Em seguida, vamos para um autor que, meu Deus, finalmente eu li algo desse homem. Queria tanto ler algo dele, já faz um tempão. Então, ai meu Deus, quando eu vi que tinha um texto dele aqui, fiquei... que é o Alexander Herzen. O título do texto dele contido aqui é Literatura e Pensamento Social depois do 14 de dezembro de 1825. O Herzen teve uma vida bastante interessante e conturbada. Ele era contemporâneo de Turgenev, eram muito amigos, aliás. Na juventude dele, ele é preso porque ele estava num evento no qual foram lidos alguns textos com um teor anti-czarista, e aí uma galera que estava nesse evento, ele inclusive, vai preso. E o legal é que ele escreve esse texto aqui no exílio, ou seja, ele mete o louco. Critica a Rússia mesmo, sem papas na língua, e ele fala também da relação entre literatura e sociedade. E, nossa, eu tenho tanta coisa para falar sobre esse texto, meu Deus do céu, dá para fazer um vídeo só sobre ele, porque tem muita coisa legal aqui. Eu acho que se eu tivesse de eleger 3 dos meus ensaios favoritos contidos aqui, este certamente estaria no top 3, porque é maravilhoso. Então aqui, nossa, tá tudo riscado. Será que vocês conseguem ter uma noção? Espero que dê para ver os riscos
Então, aqui ele fala sobre a burocracia russa, também faz um apanhado da história da Rússia, de um período da história da Rússia, aliás. E é legal porque ele vai fazendo umas análises de cunho social, digamos. E aí ele, por exemplo, fala aqui do homem supérfluo, mas que veio aparecer depois de ele ter escrito esse texto aqui. Ele aborda outro tema muito presente na literatura russa, que é o efeito da censura. E sobre isso vou ter que ler um trecho aqui para vocês, porque, meu Deus, essa discussão é muito maravilhosa. Olha o que ele diz. Ele diz que é preciso dizer que a censura possibilita um extraordinário desenvolvimento do estilo e da arte de refrear o próprio discurso. Exasperada por obstáculos ultrajantes, a pessoa tem vontade de superá-los e quase sempre consegue fazer isso. A alusão fica mais forte sob seu véu, que sempre é transparente para quem quer compreender. O sentido oculto intensifica a força do discurso. O sentido desnudo refreia a imaginação. Quando sabe que o escritor tem de ser cuidadoso, o leitor lê com mais atenção. Entre ele e o autor se estabelece uma ligação secreta. Um oculta aquilo que escreve, o outro aquilo que entende. A censura é como uma teia, captura pequenos insetos, mas os grandes conseguem rompê-la. Sensacional, né? E um dos aspectos que eu mais amo nesse texto aqui é que ele evidencia muito bem uma coisa que eu amo na literatura russa, que é o diálogo. Como um autor lia o outro e vice-versa, e eles dialogavam a partir das obras dele. Então aqui, nesse ensaio, por exemplo, ele vai falar sobre a carta filosófica, que eu acabei de comentar com vocês. Ele menciona os outros textos que estão contidos aqui nessa coletânea mesmo, sabe? E os outros textos que circulavam e que não estão contidos nessa coletânea aqui. Mas isso é um aspecto que eu acho sensacional. Fala de Gogol aqui, fala de Turgenev. Duro é que ele termina o texto com um gancho para um próximo capítulo que viria, que eu acho que é de onde foi retirado o texto, né? Que foi retirado de um livro, e aí ele fala, no fim, por isso dedicamos a ela o próximo capítulo. E aí você fica, cadê o próximo capítulo? Meu Deus! Ai, algo desse homem precisa ser traduzido por aqui. Eu, particularmente, queria muito ver a autobiografia que ele escreveu. E em seguida tem outro texto que eu queria destacar aqui, que é sobre o caráter da ilustração da Europa e sua relação com a ilustração da Rússia, do Ivan Kireevsky, acho que é assim. Antes de falar do que o texto aborda, eu só queria dizer que eu achei sensacional a premissa que ele criou para escrever o texto aqui. Que o que acontece? Tem aqui, abaixo do título, Carta ao Conde Komarovsky. Então esse texto aqui é escrito sob a forma de uma carta, mas vejam por quê. Ele diz, em nosso último encontro, falando com esse conde, conversamos muito sobre o caráter da ilustração europeia e sobre as diferenças em relação ao caráter da ilustração da Rússia. Preciso escrever um artigo exatamente sobre isso para a coletânea de Moscou e peço-lhe permissão para adotar a forma de uma carta ao senhor. Pensar que estamos conversando aquece e aviva as minhas reflexões de gabinete. Eu achei genial. Agora falando sobre o teor do texto em si, eu achei que lembra um pouco a Carta Filosófica, que aqui ele também fala bastante sobre os elementos formadores da cultura do Ocidente e como tudo aquilo era estranho à Rússia. Olha o que ele diz aqui. Os princípios da ilustração russa são completamente diferentes dos elementos a partir dos quais se formou a ilustração dos povos europeus. A Rússia, separada da Europa em espírito, levava uma vida também separada dela. E aí ele vai discutir os elementos formadores da Europa, ele fala aqui do cristianismo, da formação do mundo clássico antigo, da estrutura do Estado, e como tudo isso era bastante estranho à Rússia, e quais seriam então os elementos que formam a ilustração da Rússia. É bem interessante esse texto. E é um dos mais longos da coletânea, aliás, mais vale a leitura. Estamos acabando, faltam só 2. O penúltimo que eu quero comentar então é o que é Oblomovismo, do Nikolai Dobroliubov. E bom, acho que como fica muito claro a partir do título do texto, aqui ele fala sobre um personagem muito importante da literatura russa, que é o Oblomov, protagonista do homônimo Oblomov, de autoria do Ivan Goncharov. O Oblomov é um dos personagens que melhor encarna aquela figura muito discutida na literatura russa, que é o homem supérfluo. Aliás, Oblomov tá numa listinha minha para ler em 2022, não li ainda, li um monte de coisa relacionada ao homem supérfluo e agora acho que falta só a cereja do bolo e vocês terão a chance de ler comigo, depois a gente fala um pouco sobre isso, mas já digo que este ensaio aqui é certamente um texto de apoio excelente para a leitura de Oblomov. Aqui ele analisa diversos aspectos da obra, compara também o Oblomov a outros heróis da literatura russa,
dá diversas alfinetadas na sociedade russa. Nossa, é sensacional. Terminei isso aqui, eu já queria pegar um Oblomov para ler na hora, mas, né, vamos com calma, gafanhoto. E finalmente, fechando a minha lista de ensaios favoritados, temos Um Talento Cruel, de autoria do Nikolai Mikhailovsky. E este texto aqui versa sobre Dostô, ele mesmo, o senhor Fyodor Dostoiévski. E qual que é a tese do Mikhailovsky nesse texto? Ele basicamente diz que o Dostoiévski elege como tema principal das suas obras o sofrimento, e ele leva não somente os seus personagens a sofrerem, mas também o leitor sofrer. E, nossa, eu assino embaixo dessa tese, porque, meu Deus do céu, tanto que eu sofri em Crime e Castigo, eu acho que eu só não sofri mais que o próprio Raskolnikov. Mas não estou criticando Dostoiévski por causa disso, tá? Porque eu acho louvável o que ele fez, porque eu realmente achei que eu tava ficando doida junto com Raskolnikov. Acho que eu nunca senti isso lendo um livro. E aí, olha só o que o Mikhailovsky diz aqui. O talento cruel que resulta daí elege prioritariamente o tema do sofrimento para suas obras e leva seus personagens e leitores a sofrer. Porém, o traço distintivo do nosso talento cruel é justamente o da desnecessidade do sofrimento causado, sua falta de motivos e de objetivo. Apenas para atormentar alguma de suas criações, fulano ou cicrano e ao mesmo tempo o leitor, ele sobrecarrega o personagem de uma inacreditável montanha de desgraças, compele-o a cometer os crimes mais bizarros e a sofrer de remorsos por eles, arrasta-o por entre as mais fantásticas e impossíveis desgraças e ofensas. Só que aí ele coloca aqui, desenvolve essa argumentação dele e chega à conclusão de que o Dostoiévski faz isso de uma maneira tão única, tão bem feita, que acaba criando inúmeras obras de arte a partir disso. E aí ele aborda aqui como é que ele vai fazendo isso em diversas obras dele. Ele também faz uma divisão das obras do Dostoiévski, se eu não me engano, em 3 blocos. E aí ele explicita direitinho por que ele faz essa divisão, qual que é a característica de cada uma dessas fases. Nossa, é sensacional. Fãs de Dostoiévski precisam ler este texto. E se você, assim como eu, não é fã de Dostoiévski, mas gostaria de entendê-lo, então este texto aqui também é para você. E, meu Deus do céu, eu aprendi tanto lendo esta coletânea. Ai, não sei vocês, mas eu amo essa sensação de terminar um texto, terminar um livro e sentir que eu aprendi muito, sabe? E sair daqui exatamente assim. Eu tenho certeza de que tudo que eu ler de literatura russa daqui para frente vai ser com um novo olhar, com um olhar mais rico e à luz de informações que me foram apresentadas a partir desta antologia aqui. E antes de fazer meus comentários finais sobre esta antologia aqui, eu só queria responder uma pergunta antecipadamente já, porque eu sei que ela vai aparecer aqui nos comentários, que é: para quem é este livro aqui? Olha, eu não recomendo esse livro aqui para quem tá caindo de paraquedas na literatura russa agora. Então, não li nada de literatura russa ou li, sei lá, 1 ou 2 novelas. Já vou pegar esse livro aqui. Não. Eu acho que pode ser legal você ler Gogol, ler um pouquinho de Tolstói, Dostoiévski também, saber uma outra coisa de Pushkin. Porque, assim, claro que você pode ler este livro sem ter lido nada disso que eu tô falando. Só que você não vai conseguir entender muita coisa, porque eles assumem aqui, por exemplo, que você já leu em algum momento Tolstói, Dostoiévski, etc. Ou sabe de algumas temáticas que são bastante abordadas na literatura russa. E aí acho que se você souber disso de antemão, você tira muito mais proveito dessa obra aqui. Também me perguntaram lá no Instagram se é um livro difícil de ler, e não, gente, não é nem um pouquinho difícil, porque, como eu falei aqui no início do vídeo, muitos desses ensaios foram escritos por prosadores, por poetas. Então é uma coisa muito literária mesmo, assim, você lê, tem umas frases até bem bonitas, sabe, que você quer marcar, dar coraçãozinho, fiz isso várias vezes, aliás, então não é nada difícil de ler. Pode parecer, assim, né, Antologia do Pensamento Crítico Russo, pode até parecer que é um texto pesado, mas não, é uma delícia de ler. Terminava e achava uma delicinha, assim, não ficava, meu Deus do céu, acabei de levar uma pedrada aqui. Não, é bem tranquilo. Zero cansativo. E como comentário final, eu só queria deixar parabéns ao Bruno, aos tradutores dessa edição aqui, que são vários, e também à Editora 34, porque de verdade, isso aqui é uma joia. E, bom, sou leiga, mas na minha opinião de leiga, isso aqui é um marco no mercado editorial brasileiro para quem gosta muito de literatura russa. É de uma riqueza. Olha, Bruno, nem sei se você está vendo esse vídeo, mas vai que, né?
Sério, parabéns. E eu queria fazer um pedido. Você disse aqui na apresentação que vários outros textos importantíssimos poderiam ter entrado nessa coletânea e ficaram de fora. Eu só queria dizer que eu acho que ninguém acharia ruim uma parte 2 disso aqui, hein? Fica aí a dica, quem sabe até englobando um período maior, um período diferente, talvez. Nossa, iria adorar. Parabéns aí a todo mundo envolvido nisso daqui, porque, olha, que joia. Me contem aí nos comentários se vocês ficaram com vontade de ler, se alguém já leu por aí, vamos conversar. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.